Bom dia, a paz do Senhor. Estão prontos para adorar? Vamos exaltar o nosso Deus dessa manhã. Glória a Deus. Cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo
e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Bom dia e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Então estamos mais uma vez num culto online, não é? Nesse domingo nós decidimos fazer o culto online para prevenção, para a nossa proteção. Por quê? Porque estamos entrando no período de flu, de muita gripe, e muitos irmãos estão gripando. E até pessoas que já tomaram as 2 e até terceira dose de vacina estão também ainda com sintomas de Covid. Então é muito importante que nós nos cuidemos, tenhamos todo o cuidado, não é? Não vamos ficar dispersos sem cuidar da nossa saúde, do nosso irmão, da pessoa que está do nosso lado. Vamos usar a máscara, o álcool gel, vamos manter um pouco mais de distanciamento e nos cuidar. E vamos estar sempre fazendo o teste, que graças a Deus aqui nos Estados Unidos especificamente, você pode fazer o teste quantas vezes quiser e você não paga, não é mesmo? Então faça o seu teste apenas para que você fique sabendo como que você está. Nós vamos então orar nesse momento, suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe. Eu quero colocar a vida de todos nós nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque nós podemos mais uma vez cultuar o Teu nome e juntos, pelo Espírito, não fisicamente juntos, mas espiritualmente nós estamos mais unidos do que nunca. Nós te suplicamos que a Tua unção venha sobre cada um de nós, que a Tua bênção venha sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, ó Pai. E nós te suplicamos em nome de Jesus, que se alguém está enfermo, se alguém está gripado, se alguém está até mesmo com Covid, que seja visitado pelo Teu poder, porque o Teu Espírito Santo é aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Teu Espírito Santo nos cura, o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Jeová Jirê, é aquele que provê todas as coisas para nós. Ó Deus, visita agora cada vida, cada coração, cada lar, cada família com o Teu poder e derrama sobre cada um a bênção da cura, a bênção da proteção, porque a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos, protege-nos, tira de nós o medo, mas também dá-nos prudência, que nós possamos ter um comportamento de prudência para cuidarmos de nós mesmos e das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão próximas a nós. Nós te suplicamos a Tua bênção para todo o Teu povo, todos os Teus filhos neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe ricamente mais uma vez nesse dia, nesse domingo precioso, não é? Quando nós estamos na presença de Deus.
Nós estamos na presença dele, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada do Altíssimo e Ele está conosco, e Ele está na nossa casa, Ele está no nosso lar. É como quando Deus falou com Moisés: marque os umbrais das casas com o sangue do Cordeiro, e essa casa será protegida, será guardada, e o sangue vos será por sinal. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é o sinal para as nossas vidas e para a nossa proteção. Então, antes da mensagem, nós vamos aproveitar. Eu disse que hoje nós teríamos a ceia do Senhor, e você pode estar aí já preparado para a ceia do Senhor na sua casa, com o seu roommate, ou com a sua família, com seus familiares, com seus amigos. E neste momento, então, nós vamos fazer e celebrar em memória do Senhor a ceia do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do texto de 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, do versículo 23 ao 28. A pastora Áurea vai estar fazendo essa leitura para nós e vamos prosseguir. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, faça uma análise, uma autoanálise da sua vida. Peça ao Senhor perdão dos seus pecados. Creia na purificação através do sangue de Jesus Cristo e coma do pão e beba do cálice, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? E coma do pão e beba do cálice do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo que está falando. O apóstolo Paulo não conviveu fisicamente, pessoalmente com Jesus, mas ele teve uma experiência pessoal com Jesus. E ele fala assim: porque eu recebi do Senhor. O Senhor passou isso para ele. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não é? E ele fala no versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Porque Jesus é o maná de Deus, é o pão que desceu do céu no deserto. Quando o povo estava no deserto, a palavra de Deus diz que aquelas coisas eram sombras das coisas que viriam, não é? Então, aquele maná era sombra do pão que viria. E Jesus disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. Então, nós nos alimentamos de Jesus como? Através da palavra, que é o nosso pão. Através da palavra, que é o nosso alimento. Ou seja, através dele mesmo, porque ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quando nós comemos do pão, quando nós pegamos o pão, pegue o pão aí e passe para aquela pessoa que está do seu lado, não é? Para o seu esposo, sua esposa, para os seus filhos, para o seu irmão, a sua irmã, seu amigo, para o seu roommate, para a pessoa que está com você, e você entregue o pão. Essa pessoa pegue o pão, porque agora nós vamos, em memória do Senhor, comer o pão. E comendo deste pão, nós estaremos lembrando da morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, Jesus é o pão da vida.
Ele é o nosso alimento. E quando nós nos alimentamos de Jesus, nós somos plenamente fortalecidos, renovados e abençoados com saúde em todas as áreas. Nós vamos agradecer pelo pão. Vou pedir à pastora Áurea que agradeça ao Senhor pelo pão. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Te damos graças, ó Deus, pelo teu grande amor por nós. Sim, ó Pai. Amor este que foi capaz de morrer naquela cruz, de padecer em nosso lugar, para nos trazer salvação. Ó Deus. Ó Deus, nós te louvamos. Seu sacrifício não foi em vão. Te damos graças pelo teu grande amor. Ó Pai. Ó Deus, que nós possamos tomar deste pão conscientes. Ó Deus, de que a tua provisão, a tua salvação chegou até nós. Amém, Senhor. Te louvamos Amém. por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você tem a uva aí para dar para as crianças, então dê uma uva, não é? Normalmente eu dou uma uva verde representando o pão e uma uva vinho representando o cálice do Senhor. Então, em memória do Senhor, comamos todos o pão neste momento. Obrigado, Senhor, pelo pão da vida, pelo pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, o Filho do unigênito de Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Aleluia. No versículo de número 25, o apóstolo Paulo fala assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário para remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é? Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Então, em memória do Senhor, louvando o Senhor, ele disse: este é o sangue da nova aliança, do novo testamento, do novo mandamento, o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Repita comigo assim: eu fui lavado e purificado com o sangue de Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, me perdoa de todos os meus pecados. Você crê nisso? Amém? Então, em memória do Senhor, bebamos todos o cálice. Aleluia! Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque nós estamos unidos em espírito, nós estamos no mesmo espírito, não estamos juntos fisicamente, no mesmo local, mas nós estamos mais unidos do que nunca espiritualmente, pelo Espírito que nos une, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro. Louvado e engrandecido seja para sempre o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Diga para a pessoa que está próxima de você: Deus abençoe a sua vida. Diga: Deus abençoe a sua vida. Amém, Alma? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês que eu tenho pensado muito nela nesses dias, durante esses dias todos, não é? E com o tema: quem ou o que tem tido mais influência na nossa vida, nas nossas escolhas,
nas nossas decisões. Porque tudo que nós escolhemos, tudo que nós decidimos, é debaixo de algum tipo de influência. De alguma coisa, de alguém, de alguma situação. Não é? Na verdade, todos nós fazemos alguma coisa e decidimos tudo debaixo de algum tipo de influência, positiva ou negativa, não é? Quem ou o que tem tido mais influência na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões? O que é influência? Influência é uma força que nos motiva, que nos impulsiona, que nos induz, nos acende, não é? Nos alavanca para fazermos alguma coisa, para tomarmos algum tipo de decisão na nossa vida, seja ela para o bem ou para o mal. Você pode ser incentivado, influenciado para o bem ou para o mal. Isso qualquer um de nós pode estar vulnerável a esse tipo de influência, positiva ou negativa, não é mesmo? Então, o que é ou quem tem tido mais influência na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões? Então, todos nós sofremos algum tipo de influência em alguma área da nossa vida. Nós atraímos ou o que gostamos ou o que preferimos. Por isso, a facilidade de sermos influenciados. Nós atraímos, não é? Aquilo que gostamos, aquilo que preferimos. E nós sofremos um tipo de influência na nossa vida. Eu gostaria de lembrar aqui 3 versículos. Eu mesmo estarei falando. Não vai precisar da pastora Áurea ler, não é? O primeiro deles é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33, que ele começa fazendo uma advertência. É uma advertência esse versículo. Ele diz assim: não vos enganeis. Não é? Não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações acabam sendo um tipo de influência na nossa vida e nós acabamos nos envolvendo com más conversações. Nós temos uma facilidade muito grande quando nos reunimos, não é? De, às vezes, surgir algum assunto que não deveria ter surgido. Falar mal de alguma pessoa, de alguma situação, desenvolver aquilo. E aí as más conversações vão corromper os bons costumes. E muitas vezes nós nos corrompemos porque nós participamos de más conversações, porque elas se tornam influentes na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas decisões, nos nossos sentidos, em todas as áreas da nossa vida, tanto física quanto emocional, psicológica, mental, espiritual, em qualquer área. Então, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Nós precisamos saber disso. Se você está num lugar que a conversa começa a ficar um pouco diferente, com uma influência negativa, você educadamente peça licença e saia. Mas não permaneça ali, porque senão você será corrompido. E daqui a pouco você está participando como todas as outras participam. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 1, versículo 10, Deus fala assim com seus filhos: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não permitas, não consintas. Então, ele está falando conosco, está dando um conselho e uma advertência. Se alguém quiser te perverter, se os pecadores quiserem seduzir-te, seduzir você de alguma forma, em qualquer área da sua vida, não permita, não permita, não deixe, não é? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós permitimos na nossa vida, não é? Então, não seja uma pessoa fácil permitindo qualquer coisa na sua vida, porque você vai ter um tipo de influência negativa e você pode sofrer consequências sérias lá na frente na sua vida ou até mesmo num presente mais rápido, não é mesmo? Então, o que é que tem nos influenciado mais? O que ou quem tem
tido mais influência na nossa vida e nas nossas decisões. Também, no livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria, Deus deu para Salomão porção dobrada de sabedoria, e no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo de número 29, ele começa usando uma expressão, na nossa tradução, fala assim, o homem violento. Mas quando você olha a tradução, fala o homem de temperamento forte, de temperamento difícil, de temperamento irredutível, implacável, não é? Que não aceita argumentos nem acordo. Esse tipo de homem alicia. Alicia significa seduz, atrai para o mal o seu companheiro, o seu colega, o seu próximo e guia-o por um caminho mau, por um caminho que não é bom. Existem muitas pessoas que elas estão sem entender debaixo de um espírito de encantamento. As pessoas às vezes está toda errada e você está apoiando essa pessoa errada. E você está abraçando aquilo que aquela pessoa fala, aquilo que aquela pessoa acredita, aquilo que aquela pessoa prega, aquilo que aquela pessoa ensina, aquilo que aquela pessoa passa para os outros. Então o homem mau, o homem difícil, irredutível, de um temperamento difícil, ele alicia, ele enfeitiça o seu companheiro, faz a cabeça do seu companheiro, do seu colega, do seu amigo e guia-o por um caminho que não é bom. Quantas vezes os filhos, não é? Eu já falei que minha mãe teve 7 filhos homens e muitas vezes quando nós chegarmos em casa com alguma novidade que não era boa, ela perguntava, aonde foi que você aprendeu isso? Quem foi que te ensinou isso? Com quem você aprendeu isso? Por quê? Porque o homem mau alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Por isso, quando os pecadores quiserem seduzir-te, não permitas, não consintas. Por quê? Porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. As pessoas, às vezes, tinham um comportamento abençoado, um comportamento bom, positivo, e de repente elas começam a mudar e começam a ter um comportamento que é negativo e que não é bom. Eu espero que você esteja entendendo. Tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. O nosso estado de espírito determina o que mais está nos influenciando em todas as áreas da nossa vida e o que é que mais está nos atraindo também. Não é? Aquilo que nós gostamos é aquilo que nos atrai, ou é aquilo que nós atraímos para nós. Então, nós precisamos cuidar, porque o nosso estado de espírito vai nos conduzir para um caminho bom ou mau, ou ruim. Tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. Quem ou o que tem tido mais acesso, mais influência na nossa vida? Que tipos de pensamentos mais nos influencia? Pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Pensamentos bons ou pensamentos maus? Que tipos de pensamentos e de coisas têm tido mais influência na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, na nossa atmosfera? Em cada um de nós. Que tipo de influência nós temos sofrido mais? No Evangelho de João, eu vou pedir à pastora Aura para ler João, capítulo 10. Eu ia falar esse versículo de cor, mas eu quero que ela leia. João 10, 10. Olha como que é fácil de guardar. João, capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Leia de novo, devagar. Aí nós temos 2 personagens com 2 tipos de atitudes diferentes, de influências diferentes. Então vamos ver, como que diz aí de novo? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então quem é que vem para roubar, matar e destruir? O ladrão. O ladrão. Nós vamos ver isso. E eu vim. Quando ele fala eu vim, aqui é
está subtendido, não é? Jesus está dizendo, eu, Jesus, eu vim para... Que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Um vem para roubar, matar e destruir. O outro vem para nos dar vida e vida em abundância, não é? O ladrão, uma tradução fala assim, não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu, Jesus, o verbo, o Emanuel, o verbo que se fez carne, o Emanuel, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não é? Nós temos então dois tipos de personagens com dois tipos de pensamentos e de atitudes, de influências e de missão, né? São dois. O ladrão é o diabo, não é? A sua missão, a missão do diabo, você põe o nome que você quiser. Ah, eu não creio no diabo. A força maligna, a força negativa, ou o nome que você quiser, é ele mesmo. É ele mesmo, não é? Deus, você põe o nome que você quiser. Porque nós colocamos o nome de acordo com o nosso entendimento e o nosso conhecimento, não é? Então nós podemos ser limitados, podemos ser equivocados ou podemos estar certos. Então, eu estou falando isso porque eu tenho conhecimento e entendimento, por causa dos anos que eu estudo. Não é? Agora, quem não tem o conhecimento e entendimento não pode ter o mesmo que eu, com certeza. Mas então, aqui fala, o ladrão é o diabo, não é? E a sua missão, a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Agora, Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo, que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, não é? A sua missão é dar vida, e vida em abundância. A missão do diabo é gerar morte. A missão de Jesus é gerar vida. É gerar vida em nós. Agora, o ladrão que é o diabo, que vem só para roubar, matar e destruir, não é? Por quê? Ele roubar e roubar o quê? Não é? Roubar bens, dinheiro? Não. Impressionante. Não. Quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, não é? Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 9, quando Jesus foi levado até o monte pelo diabo, não é? Ele foi levado pelo Espírito até ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo o conduziu até um alto monte. Eu vi esse monte lá em Jericó. Quando você chega em Jericó, você vê o monte da tentação, não é? Lá do monte, o diabo mostrou para Jesus o mundo, a sua glória, os seus reinos, o seu poder, o seu glamour, todas as coisas, e falou, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então roubar o quê? O diabo vem para roubar, matar e destruir, não é? É interessante que, na verdade, o diabo, ele sabe fazer um jogo com as pessoas. Ele dá, depois toma. Ele dá e toma. Ele faz um jogo, uma confusão. A pessoa tem uma alegria, depois tem uma tristeza. Não é? Porque ela tem, mas depois não tem. Então, é um jogo. E muitos têm, mas não tem paz, não tem alegria, não tem prazer, não tem saúde, não tem nada. Então é um jogo. O ladrão, que é o diabo, faz da pessoa como se fosse um boneco de marionete nas suas mãos. Ele faz e movimenta do jeito que ele quer, não é? O que é que esse ladrão gosta mais de roubar? Se ele dá bens, se ele dá dinheiro. É porque passa tanta coisa na minha mente aqui. Eu vejo até pessoas na minha mente, não é? O que é que ele vem para roubar? Roubar alegria. Roubar o prazer da celebração. Existem milhares e milhares de pessoas que possuem fortunas, muito dinheiro,
que têm um glamour muito grande, mas que são infelizes. Porque o diabo deu muita coisa, mas roubou a paz, roubou a alegria, roubou o prazer realmente da celebração. A pessoa só consegue celebrar se ela estiver debaixo de uma influência de drogas, de uma anfetamina, de alguma coisa que não a deixe no estado normal. Porque no estado normal, lúcida, essa pessoa não tem prazer e não tem alegria. Por quê? O diabo deu uma coisa, mas roubou a alegria, roubou a paz, roubou o prazer da celebração. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando com você, não é? O que é que esse ladrão gosta mais de roubar? A alegria, o prazer da celebração, não é? Tudo na vida das pessoas, às vezes, ela tem tanto prazer, tanta alegria, e muitas vezes, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Às vezes uma família está toda feliz, se preparando para uma celebração, ou de um aniversário, ou de algum acontecimento, ou de um Natal, ou de alguma data importante, estão preparando para uma viagem, para uma celebração, e surge alguma coisa que azeda tudo e que tira toda a alegria e o prazer da celebração. Vocês estão entendendo? Tudo está pronto, a festa está pronta, a viagem está pronta, está tudo pronto, mas a alegria, o prazer, a paz foi totalmente roubado. Porque o ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele dá uma coisa, mas ele frustra do outro lado. Vocês estão entendendo? Eu conheço milhares de famílias e de pessoas que nunca fazem uma celebração sem ter confusão, sem ter uma frustração, sem ter uma decepção. E então, aquele momento que deveria ser um momento maravilhoso e marcante, vira um momento frustrante e que no coração a pessoa pensa: eu queria que isso não tivesse acontecido, seria muito melhor. Eu espero que você esteja entendendo. Quem ama fazer isso é o ladrão, é o diabo, não é? Porque ele é ladrão da alegria, ele é o ladrão da celebração. Meus irmãos, isso é o que nós mais experimentamos todos os dias. É o que mais vimos todos os dias na maior parte das famílias no mundo inteiro. E esse ladrão, ele usa sempre a pessoa que é mais vulnerável espiritualmente. Por isso que eu disse que tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. Toda pessoa que espiritualmente é vulnerável. Quem que é uma pessoa espiritualmente vulnerável? É aquela pessoa que não tem conhecimento do mundo espiritual verdadeiro, da palavra de Deus, do mundo de Deus e do mundo do maligno. Essa pessoa que não tem esse entendimento, essa pessoa é uma pessoa vulnerável. Ela não entende o jogo do diabo, ela não entende o jogo do maligno, não é? E essa pessoa, isso acontece muito numa celebração em família, de casal, de amigos, porque o ladrão, que é o diabo, que é o acusador, ele tem o prazer de roubar a nossa alegria. E ele consegue transformar uma celebração em confusão, em frustração. Não é mesmo? Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Infeliz é a pessoa que sempre é usada como instrumento-chave, como pivô para que o plano dele, do diabo, seja concretizado. Infeliz é a pessoa que só gera problema, dificuldade, azedume e que escurece o ambiente quando ela chega. É muito triste isso, porque quem gosta disso
E quem é mestre nisso, e quem é que dirige isso, chama-se ladrão, que é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Você está entendendo o que é que nós estamos falando? Você está conseguindo lembrar de alguma situação parecida com tudo isso que eu estou falando agora? Você já viu ou já foi algum desses personagens? Já participou de alguma coisa? Pense, eu tenho certeza que você já lembrou de muitas situações que você já esteve ou que você já foi o motivo disso tudo também. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos guarde, não é? O que ou quem tem tido mais influência na nossa vida, nas nossas reações, nas nossas atitudes, nos nossos impulsos, nos nossos repentes, nos nossos ataques, nos nossos acessos, não é? Nos nossos afloramentos, nos nossos impulsos, nas nossas reações. O que ou quem tem tido mais força e mais influência na nossa vida, nesses momentos da nossa vida? Os resultados das nossas ações revelam sob que tipo de influência nós estamos e qual é o nosso estado verdadeiro, espiritualmente falando. Qual é o nosso verdadeiro estado espiritual, não é? Que está afetando tudo, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa atmosfera. O ladrão, lá em João 10:10 fala, o ladrão vem somente, a sua missão, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, não é? Roubar a nossa alegria, roubar a nossa celebração, roubar a nossa paz, roubar a nossa satisfação. Ele vem para matar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Ele veio para matar a nossa fé, matar a nossa confiança, matar a nossa esperança. Você está entendendo? Não é mesmo? Ele veio para roubar, matar e destruir a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso chamado, a nossa missão e até a nossa unção. Porque nós podemos perder a unção. Então, o diabo, que é o ladrão, ele só vem para isso: roubar, matar e destruir. Por isso, a pessoa mais perigosa na nossa vida é aquela pessoa que nos afasta de Deus. Porque Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Onisciente, Onipresente, Onipotente. Deus é o Elohim, que é o Deus absoluto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o Emanuel, que é o Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós e está em nós, não é? Deus é aquele que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que a pessoa mais perigosa na nossa vida é a pessoa que nos afasta de Deus, que nos desanima das coisas de Deus, que nos desanima de estar diante de Deus, de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de estar no meio do povo de Deus. Agora, a pessoa mais importante na nossa vida é aquela que nos aproxima de Deus. Porque quando essa pessoa nos aproxima de Deus, Ele nos dá vida e vida em abundância. E não frustração, decepção e não celebração, falta de celebração. Vocês estão entendendo? Toda palavra ou pensamento negativo abre uma porta de legalidade para o mal, para o maligno. Portanto, quando nós alimentamos um pensamento ou palavra negativa, nós atraímos o mal para a nossa vida. Nós atraímos as coisas ruins para a nossa vida e contamina a nossa atmosfera, o nosso ambiente. Tudo fica carregado, não é? E entra
encena um sentimento de medo. Medo de prosseguir, medo de continuar, medo de acreditar, medo de ter o que nós precisamos ter. O sentimento de medo tenta nos dominar. E aí começamos a determinar, quase que profetizar o mal para nós mesmos. Por isso, nós precisamos de Deus. Por isso, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Interessante que Jó, nós conhecemos a história de Jó, não vou entrar nos detalhes, mas quando ele passou por toda aquela luta, houve um momento na vida dele, no capítulo 3, versículo de número 25, ele fala assim: o que eu temia, isso me sobreveio. O que eu tinha medo de acontecer, me aconteceu. Por isso que nós precisamos crer em Deus e acreditar que aquilo que o maligno quer que aconteça conosco, não acontecerá. Vocês estão entendendo? Nós frustramos pelo poder do nome de Jesus todo o mal. Então, nós não temos que ter medo. Porque quando nós temos Deus, nós temos fé. E a fé, como diz Hebreus 11:1, fala, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós perdemos o medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de intrepidez e de coragem. Então, vocês estão entendendo? O maligno, ele lança o medo porque ele quer roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, ele quer matar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, e ele quer destruir a nossa vida. Por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. Lá em Jó 3:26 ele disse: o que eu temia, isso me aconteceu. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, fala assim: verdadeiramente a opressão, a depressão, a perturbação na alma, na mente, fazem enlouquecer até o sábio. Por isso que nós precisamos estar com o Senhor, correr para o Senhor, porque Ele nos dá vida e vida em abundância, e não nenhum tipo de perturbação, mas sim de grande alegria e celebração. João 10:10 fala: o ladrão vem a não ser, ou vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer que nós tenhamos alegria, satisfação, celebração em abundância. Onde chega um homem de Deus, ali chega vida, ali chega paz, ali chega alegria e vida em abundância, celebração, harmonia, comunhão em abundância. Mas onde chega um homem que não é de Deus, aí chega o ladrão, que só veio para roubar, matar e destruir. E ele rouba a alegria, rouba a paz, rouba os sonhos, rouba a fé, a confiança, a esperança e destrói a vida das pessoas, a sua família, o seu casamento, o seu chamado, a sua missão, a sua unção. Quem ou o que tem influenciado mais a nossa vida? Quem? Que tipo de influência tem tido maior acesso aqui dentro de nós, aqui na nossa mente, aqui no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos pensamentos? Que tipo de influência tem tido mais poder na nossa vida, mais acesso na nossa vida? Quem ou que entrou ou tem entrado na nossa vida que não deveria ter entrado, que não deveria entrar, que não deve entrar? Quem ou que?
Se o que entrou está te produzindo morte, não é de Deus. E se você está sendo usado para produzir morte, abre os seus olhos e muda a sua vida. Porque quem produz isso é o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. Mas quem tem Jesus traz vida e vida em abundância, não é? Lá na primeira carta de João, primeira epístola de João, poderia ler para nós, Áurea? Eu sei o versículo de cor, mas eu gostaria que você lesse. Primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, não é o Evangelho, mas epístola capítulo 3, versículo de número 8. Olha, ele fala duas partes nesse versículo. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Um momento. Aquele que pratica o pecado é o erro, é você errar, é você não fazer da forma correta, da forma certa. Quando você não faz da forma certa, você está pecando, não é? Então, como que repete essa primeira parte de novo? Aquele que pratica o pecado Aquele que vive errando, fazendo tudo errado, o que é? procede do diabo. Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque o diabo vive errando e pecando desde o princípio. Vocês estão entendendo? Por isso que nós temos que fazer uma análise da nossa vida e ver qual que é o estado nosso de espírito. Como é que eu estou conduzindo a minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos, o meu lar, a igreja, os meus amigos? Como? Vocês estão entendendo? Agora, o que diz o restante do versículo? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Então, se eu tenho Deus na minha vida, qualquer obra que o diabo quiser realizar na minha casa, na minha família, será destruída. Eu não vou apoiar de forma alguma. Eu não serei um instrumento para que o diabo concretize o que ele quer concretizar. Mas eu serei um instrumento de vida e vida em abundância. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque quem vive pecando, quem vive errando, é o diabo. Então, aí nós sabemos qual que é o nosso estado de espírito na nossa vida, não é? Como temos sido como crentes, como servos de Deus, como temos sido como empregados, funcionários, como patrões, como chefes, como esposo, como esposa, como pais, como filhos, como pessoas na sociedade. Como é que nós temos sido? Não é? Apenas religiosos cheios de dogmas e de mandamentos e de ordens? Ou nós somos uma pessoa que transmite vida e vida em abundância? E não dogmas e mandamentos e argumentos e um monte de coisas que não são, que são desnecessárias. Porque o que é necessário é a vida e vida em abundância. Como nós temos sido para Deus, para com Deus, para o diabo, para com o diabo. Como? Quem ou o que tem tido mais influência na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas celebrações, na nossa vida em todas as áreas? As nossas influências, as nossas escolhas, as nossas decisões determinarão o nosso futuro. As nossas escolhas e decisões, as nossas preferências determinam o nosso futuro. E o futuro, se eu sou casado, da minha família. Por isso que Deus fala sobre Efraim. Efraim, como planejei, seria plantado junto a correntes de águas, mas ele está levando os seus filhos para a morte. Ele escolheu outro caminho. Então, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, vida e abundância. Eu estou trazendo vida e vida em abundância, ou eu estou matando, roubando e destruindo? Quando eu chego, chegou a morte, chegou a destruição, chegou o roubo.
Ou quando eu chego, chegou vida, chegou paz, chegou esperança, chegou celebração. Vocês estão entendendo, meus queridos, não é? Eu quero fazer uma oração com você, mas eu quero te perguntar, você quer que Deus direcione a sua vida e seja o maior influenciador na sua vida? Você quer? Responda para você. Não adianta eu dizer que eu quero, mas se as minhas atitudes dizem que eu não quero. Ou que eu menti quando eu disse que eu queria. Eu vou pedir à pastora Áurea para ler para nós Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O que é que Deus fala com seu povo antes que eles entrassem, através de Moisés, antes que eles entrassem na terra prometida? Você quer entrar na terra prometida? Você quer? Você quer estar na bênção e na presença de Deus? Então Deus, o próprio Deus, fala assim para o seu povo. Olha a palavra que Deus diz para o seu povo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha, quem está dizendo isso é Deus. Deus falando para o seu povo. Como que diz a primeira parte? Só a primeira. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti. Olha, Deus está falando. Os céus, o mundo espiritual da parte dele. O mundo espiritual que não é da parte dele. E a terra, o mundo, a terra e a atmosfera física estão hoje como testemunhas contra vocês. Deus está falando com o seu povo, com o povo dele, comigo, com você, com todos nós. Como testemunha que eu te propus o quê? A vida e a morte. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Ele está dizendo, não, ele não está propondo, ele está dizendo assim, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte. A vida, quem dá vida é Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a morte, o ladrão, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Eu estou colocando diante de você dois caminhos, duas decisões, duas situações. Agora, a decisão é sua, não é minha, Deus está falando. Ou seja, o que acontecer comigo no futuro humano, físico, social e espiritual é por causa da minha decisão, não de Deus. Não é destino de Deus, é o destino que eu decidi e escolhi para a minha vida. E cada um escolhe para a sua vida. Os céus e a terra eu coloco hoje como testemunho contra vocês, que eu tenho colocado diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele fala assim, se eu fosse vocês, eu escolheria a vida, para que vivam vocês e a sua descendência. O que é que você quer escolher hoje para a sua vida? Eu quero orar por você, nesse momento. Eu vou fazer uma oração e depois eu gostaria que você orasse também. Ou seja, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e repetisse comigo esta oração. Se você quer a bênção de Deus e escolher a vida, que você repita comigo essa oração. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Hoje, diante de Ti, ouvindo esta palavra, eu quero tomar uma decisão. Ou reforçar a minha decisão. Eu quero que o Senhor habite na minha vida. Seja o meu guia, o meu orientador. Que o Senhor direcione a minha vida. Que Jesus Cristo habite dentro de mim como Salvador, como Senhor da minha vida, porque eu recebo hoje no meu coração, na minha vida. Sela-me com o Espírito Santo da promessa. Escreva o meu nome no livro da vida. Toma-me nas tuas mãos, porque hoje eu decido pela vida, que é Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu decido
ter decido vida em mim. ter vida em E mim. a vida está em E a Jesus. vida está em Jesus. Eu te peço, ó Pai, Eu te peço, ó e Pai, te agradeço, e te agradeço. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Agora eu quero fazer mais uma oração. Pai querido, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos e quero te suplicar que toda força maligna que tenta perturbar essas vidas ou tirar deles a decisão que eles tomaram, que seja repreendido em nome de Jesus. Revista cada vida, cada família, cada casa, cada casal, cada irmão, irmã, cada um dos teus filhos com o teu poder, com a tua graça. Derrama sobre eles a tua vitória e abençoa-os para sempre. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus e o povo de Deus diz Amém. amém. Deus te abençoe. Você sabia que é possível fazer a contribuição de dízimos e ofertas online? Elas podem ser feitas através do PayPal ou pelo Zelle, no aplicativo do seu banco. Veja como é simples. Acesse o site da Brazilian Missionary Church através do seu smartphone. O endereço é bmcny.org/donation. Encontre o botão amarelo escrito Donate e clique. Você será redirecionado para o site do PayPal. Insira o valor desejado para seus dízimos ou ofertas. Insira o seu nome. Insira as informações do cartão de crédito ou débito e suas informações pessoais. Clique no botão Donate Now. No aplicativo do seu banco, clique no botão Send Money with Zelle. Clique em Send e adicionar novo recipiente. Adicione um e-mail bmcny2018@gmail.com. Adicione o nome da igreja Brazilian Missionary Church, New York, e clique em continuar. Confirme o cadastro. Insira o valor do dízimo ou da oferta. Clique em Review. Adicione o seu nome e clique em Send. Ainda tem dúvidas? Estamos aqui para ajudar. Entre em contato através dos números de telefone a seguir. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela sua participação como servo de Deus, serva do Senhor. Pessoas que têm abençoado a vida da igreja de uma forma tão preciosa, através da oração, da intercessão, da participação e através dos seus dízimos e das suas ofertas, que têm estado nos ajudando e cobrindo todas as nossas despesas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é? Nós também conseguimos reformar o roof da nossa igreja, estamos na fase final por causa da sua grande participação.
Vocês viram aí, não é a forma que você pode contribuir online pelo Zelle e como é que você pode fazer. Você é muito abençoado e nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós queremos avisar também que, infelizmente, hoje não tivemos o nosso culto presencial, mas no próximo domingo estaremos tendo culto presencial. Próximo domingo, pastor Wagner estará pregando, trazendo a palavra no culto presencial. Vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado, faça o máximo de cuidado com a sua vida, com a sua saúde, não é? E faça o seu teste para ver se você está bem, não é? Nós todos fizemos o teste, estamos bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos nós. Infelizmente, nós suspendemos o culto de hoje e o culto do Thanksgiving lá no templo, lá nas dependências da igreja, até segunda ordem. Então fique atento, talvez no próximo domingo alguma coisa mude, mas fique atento que nós estaremos comunicando com vocês. Amém? Eu vou fazer uma oração agora agradecendo e que Deus abençoe a nossa semana com paz, com alegria, com celebração e que o ladrão e salteador seja repreendido das nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos com paz, abençoa os teus filhos, ó Deus, com vitória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Livra-nos de qualquer contaminação, livra-nos de qualquer tipo de enfermidade, ó Pai. Dá-nos a bênção da saúde e da tua proteção em todas as áreas. Cobre-nos com a armadura da fé, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e dá-nos a tua proteção em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém.